Good morning to His Holiness and to all our audience joining us today from various parts. Bom dia, Sua Santidade. Hoje, em meio a esta pandemia, é um dia bastante auspicioso para mim e para todo o nosso público ter conosco Sua Santidade 14º Dalai Lama, o Buda. Com grande honra e prestígio, gostaria de saudar Sua Santidade em nome da TechFest, Instituto Indiano de Tecnologia, do Instituto Indiano e de todos os nossos ouvintes. Sua Santidade sempre se considerou como o filho da Índia e trabalhou e trabalha para o renascimento da sabedoria indiana antiga. No contexto do mesmo, peço-lhe que nos esclareça, com seus pontos de vista, como podemos combinar o conhecimento da Índia antiga com o sistema de educação moderna e como poderíamos dar à educação um toque mais moral e torná-las mais impactante. O discurso de boas-vindas foi dado por uma estudante, Vandika Shukla. Nós não temos o monitor aceso em frente de nós. Primeiramente, bom dia para todos vocês. Eu realmente me sinto muito feliz, porque a Índia, há mais de 1000 anos, esse conceito de ahimsa e karuna já existe aqui na terra da Índia há mais de 1000 anos. Com isto, eventually, you see, a lot of philosophy, and including logic. Juntamente a esses conceitos surgiram muitas filosofias, e algumas delas incluindo a lógica, o raciocínio lógico. Muitos grandes pensadores budistas carregaram ou fomentaram esse conceito da karuna e da ahimsa por meio do raciocínio lógico. Of course, I respect all tradition. É claro, eu respeito todas as tradições filosóficas religiosas, porque eu sou completamente comprometido em promover a harmonia entre as religiões. Porque todas essas religiões beneficiaram incontáveis seres. Through logical approach, investigation. Mas se nós investigamos os fenômenos, as filosofias, por meio do raciocínio lógico, é muito mais benéfico. Então, esses conceitos, essas filosofias que já existiam na Índia, essa filosofia milenar existente na Índia, muitas delas tinham uma abordagem por meio do raciocínio lógico. E, atualmente, o mundo realmente precisa desses dois conceitos, da prática efetiva desses conceitos de karuna e ahimsa. E se nós temos atualmente no mundo, nesse mundo atual, se nós temos muito mais pessoas praticando efetivamente esses dois conceitos combinados, o nosso mundo será muito mais pacífico e feliz. Por isso que eu insisto que a escola, o sistema educacional precisa implementar esses dois conceitos. Esses dois conceitos que é considerado ética secular, bases da ética, também como base da ética secular. Mesmo se esses conceitos valem sejam para aqueles adeptos a uma religião, ou crentes ou não, ou seguidores ou adeptos de uma religião ou não, esses conceitos valem para todos. Ahimsa, karuna is actually the secular ethics. Então, esses dois conceitos pertencem à ética secular. Ahimsa
is further also Se esses dois conceitos são implementados, são fomentados em base à ética secular, será muito mais impactante e abrangerá muito mais pessoas, indiferente das tradições religiosas, de suas tradições religiosas. E para mim, hoje, é uma grande honra falar com as pessoas que pertencem a este país follower or student of ancient Indian thought. I always describe todos nós aqui, a maioria dos habitantes aqui da Índia são seguidores desses mestres da tradição indiana. we are chela. Eu sempre digo que, antigamente, a Índia era o nosso guru e nós éramos nós tibetanos. Eu sempre digo que nós tibetanos, antigamente, a Índia era o nosso guru e nós éramos os seus estudantes. King. He married E no século VII, also o imperador, o rei tibetano, ele se casou com uma princesa chinesa. E esses ensinamentos budistas entrou na Índia por meio da China. with Chinese. Então, esse imperador que se casou com a chinesa foi o rei Songtsen-Gampo. Important statue. E essa princesa trouxe com ela para o Tibete importantes estátuas e You see, brought from China. pinturas de Buda. But it seems, you see, the Tibetan emperor, Isso aconteceu no século VII. 7th century, certainly he Essa foi uma das imagens que and foi trazida. Não, é uma outra coisa. as a feel too tired to learn Chinese letter. Too complicated. Parece que o rei Songtsen Gampo, mesmo que ele se casou com Close link. mesmo que ele se casou com a princesa chinesa, e He want to develop mas our own mas ele parece que se sentiu muito cansado em aprender a escritura Indian a, development es- a escritura chinesa, que era muito complicada. like that. E ele pensou em desenvolver os seus próprios caracteres tibetano, porque naquele tempo não existia um caráter de escrita tibetana. That's the 8th century. Again, Tibetan emperor. Mas foi só no século VIII que Buddhism is concerned, must o rei tibetano not through China. ele pensou que o budismo teria que vir diretamente da Índia, da sua terra natal, a terra natal do budismo, e não da China. Emperor, Chisung Tenzin, Então, o imperador do século VIII, que era o Trisong Detsen, ele convidou Shantarakshita. he invited. Then Chandarakshita, Ele convidou o mestre Shantarakshita da Universidade de Nalanda para vir até o Tibete. since you have your own language, your own script, so now E Shantarakshita falou para o rei Songtsen Gampo: desde que vocês têm suas próprias escritas tibetanas, vocês têm que traduzir os textos indianos para a língua tibetana. very much they or tradition or like Nalanda. Então, desde então, a tradição de Nalanda foi introduzida no Tibete e nós a mantenemos até hoje. E a tradição de Nalanda, como eu já disse várias vezes,
usa principalmente a abordagem lógica para analisar os ensinamentos de Buda. made clear E mesmo o próprio Buda, ele deixou bem claro, ó meus seguidores, monges e eruditos, vocês que não devem aceitar os meus ensinamentos somente pela fé, mas só aceitem os meus ensinamentos só depois que investigá-los completamente, e não por respeito ou fé em mim. the knowledge of master Então, ele claramente ele deixou claro que nós devemos investigar até os seus próprios ensinamentos. and Digna, Dharmakirti, E depois surgiram, nessa escola, saiu a Sangha, Budalpalita, Dignaga, a Nagarjuna e dentre outros, todos estes grandiosos filósofos e mestres budistas, eles usavam a lógica para investigar os ensinamentos de Budas. E alguns escritos de Budas que eram muito difíceis a compreensão, eles investigavam e eles disseram que mesmo alguns ensinamentos que não era compatível, eles refutavam esses ensinamentos, esses escritos de Buda. Eles refutavam até não ter uma compreensão correta do que o Buda queria dizer. things or logical things which mentioned in Buddhist, Isso you should consider academic subject. Então, tem várias partes dos escritos de Buda que, mesmo que é escrito, fazem parte de tratados filosóficos budistas, mas eles devem ser considerados como tema acadêmico. Consider all these subjects as an academic subject. Devem ser considerados como temas acadêmicos, não temas religiosos, porque a parte religiosa é uma coisa individual de cada um. Mas esses conhecimentos lógicos é um conhecimento que pertence a todos, e principalmente Based on Karuna, E Ahimsa, principalmente os ensinamentos de Buda, que pertencem à categoria de Karuna e Ahimsa, pertence a todos nós. É aquilo que o mundo atual precisa. Isso não fazem parte de um tema religioso, porque esses dois conceitos pertencem à humanidade. having this meeting. E eu sou muito feliz por ter esse encontro com vocês hoje. Half joke, over 1,000 years. Brincando em uma maneira brincalhona, eu quero dizer que eu digo que antigamente nós éramos, Índia era o nosso guru e nós éramos estudantes. Mas atualmente aquilo que era o guru, a parte que deveria ser realmente o guru, eles foram muito eles negligenciaram a sua parte de ser guru. E nós que antigamente éramos seus estudantes, devemos atuar como guru da Índia. Point is, Mas today's world o que eu quero dizer é que o mundo atual está enfrentando muitos problemas, mas a maioria desses problemas que existem no mundo atual é criada pelos seres humanos. Ninguém quer problemas. we create a lot of problems. Mas por que nós criamos vários problemas? You see, our thinking, not for our stay. A razão é a nossa maneira de pensar, porque nós não usamos a nossa inteligência Karuna. em uma maneira correta. So therefore, now, Nós não pensamos na não violência e na compaixão. Ahimsa,
Então, esses dois conceitos milenar existente aqui na Índia não deve ser somente preservado, mas deve ser Other country, revivido. different tradition, Christianity, Islam, Judaism, and so on. That's their personal religion. Em outros países que têm outras tradições religiosas, isso Common for every human. Isso é uma coisa pessoal deles. Eles têm a própria religião, as suas próprias filosofias. Mas o conceito de não violência e compaixão é algo que pertence a todos os seres, a todos os países. Most populated nation, China and India. This country, very peaceful. As duas nações mais populosas, Índia Together. e China, comparando as duas, a Índia é relativamente muito pacífica, onde todas as religiões do mundo convivem, coexistem juntamente em uma maneira praticamente pacífica. I never Pacífica. Indian Shia Durante o meu estar aqui na Índia, eu nunca ouvi falar de problemas entre os xias e os sunis, que pertencem à tradição islâmica. Mas quando eu ouço que nos nossos países vizinhos existem problemas de xias e suni que seguem a mesma religião, eu fico muito surpreendido. happy society, happy country. Mas isso por quê? Porque aqui na Índia sobreviveu todos que coexistem, que vivem juntamente aqui na Índia, todas as pessoas que vivem aqui na Índia, eles têm como base essa natureza, esse ensinamento de não violência e compaixão, ou ahimsa e karuna. Então, vocês devem mostrar ao resto do mundo que isso é uma coisa que é possível viver juntamente e harmoniosamente, baseado nesses dois conceitos. So now our Indian brothers, sisters, now Então, meus irmãos e irmãs indianas, Mahatma Gandhi ji, no século passado, o Mahatma Gandhi, ele mostrou ao mundo I think we o conceito da não violência, da ahimsa. combine with Karuna. Mas nós devemos combinar esses dois textos, esses dois conceitos, ahimsa e karuna, não violência e compaixão. Also the ideas. Now India's philosophy is nothing exists objectively. A tradição indiana antiga de Nalanda dizem que as coisas não existem objetivamente por elas mesmas. Kasa. Quantum physics. E isso é muito cercano àquilo que diz os físicos quânticos, Nothing exists. que eles também dizem que as coisas externas não existem como elas nos aparecem. Então, tem uma grande lacuna entre a realidade e a maneira com qual as coisas aparecem. Most of the negative emotion, such as anger, E as nossas emoções negativas, como raiva, inveja, based on apego, são baseadas nas aparências. Nas aparências. strong emotion, E para que nós diminuamos deeper as nossas emoções negativas, nós devemos analisar profundamente que todas essas emoções não existem como elas se manifestam em nossa mente. ancient philosophy mentioned that. E nos textos, nos tratados antigos indianos, isso é mencionado assim.
E um grande físico quântico indiano, Rajna, que era muito meu amigo, Rajna Ramana, ele que já deixou o corpo, ele me falou que a física quântica no Ocidente é algo novo, mas que aqui na Índia existe evidências de que esta física quântica já existia aqui na Índia há mais de 2000 anos. E essas evidências podem ser encontradas nos tratados antigos. E ele me recitou um verso de Nagarjuna. Is very useful, very helpful. E por isso que eu acho que o caminho do raciocínio lógico que emprega o processo de análise por meio da lógica, que já existe na Índia, não só nos ajudará a pessoa a desenvolver uma mente ágil, mas também aumentará cada vez mais a sua precisão da percepção profunda, e isso que já existe, e esses conceitos já existem aqui na Índia há muito tempo. E por isso que eu digo que eu digo sempre que ninguém fala, mesmo em outras tradições religiosas, não falam da higiene mental. A higiene mental, que é como limpar ou eliminar as nossas emoções mentais negativas, tipo ódio, a inveja e assim por diante. E o mundo atual realmente está enfrentando uma crise grandiosa devido às emoções negativas. E eu acho que para isso, para resolver essa crise, a tradição milenar antiga pode ajudar, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista acadêmico. E nós devemos implementar, fomentar quando nós devemos educar a nossa mente por meio da não violência e compaixão, e por isso que eu sou muito comprometido em reviver esse conhecimento milenar da Índia antiga. Questions? Now questions. E agora eu gostaria de receber algumas perguntas de vocês. For the first question, I would like to invite Sridhar Nayak from Delhi Technological University, India, to ask the question. Eu gostaria de chamar o senhor Shri Naka. Greetings, His Holiness. My question is, although the purpose of education is to gain knowledge, Sua Santidade, embora o objetivo da educação seja obter conhecimento, não posso simplesmente considerar os pontos quando vejo outros alunos com notas mais altas. Como podemos visar obter conhecimento por meio da educação, evitando sucumbir à competição? Ou, em outras palavras, como poderemos evitar a competição entre os alunos que têm notas baixas e aqueles que têm notas altas? A sensação da competição é a competição, falando a respeito da competição, a competição existe de duas maneiras. Uma é a competição positiva, é aquela de promover o conhecimento entre os estudantes, entre as pessoas. E para isso você tenta ser o primeiro, mas para encorajá-los. E essa competição é positiva. A competição negativa é aquela que você almeja tornar-se o primeiro, mas para criar problemas para os outros. Isso é muito errado. Todas as ações humanas dependem muito da nossa motivação. Se você tem
Se você tem uma motivação sincera, compassiva, combinada com uma perspectiva ampla, é muito positiva. Que motivation and utilize the wisdom, so then se você tem essa motivação positiva, isso pode ser muito útil, mesmo que seja uma maneira competitiva, mesmo de uma maneira competitiva. Mas se você tem uma motivação positiva, ela é muito benéfica. philosophy or logic, including myself, when I carry final examination. Por exemplo, eu mesmo, quando eu dei o meu último exame, quando eu estudava, eu pensava, eu tenho que ser o primeiro. Sometimes to see even cleverness, E eu vi que cheating. e outras pessoas e outros monges tentavam enganar. You see, sincere motivation. Mas eu tinha uma motivação sincera de ser em primeiro lugar para beneficiar os outros. Então, quando você tem uma competição positiva, é muito bom. You see, if you too honest, Mesmo, por exemplo, os mestres Gidnaga e Sandrakistes, according the debater sort of mesmo no tempo dos debates, você tem que ser mais inteligente a fim de fazer os debates. cleverness. I also do Então that. você tem que ser um pouco esperto. Eu mesmo faço isso, mas com uma motivação positiva. So all this depend on motivation. Então todas as nossas ações dependem muito da nossa motivação sincera e honesta. The next question is from Bhatendra Dubey, a student A próxima pergunta é de um estudante de Noida Delhi, Bhatendra Dubey. Greetings, His Holiness. My question is, Sua Santidade, minha pergunta é: qual é a relação entre o bem-estar físico-mental e como obter um equilíbrio entre ambos em nossa vida? Physical health, A saúde física, o bem-estar físico mental health, very close link. e a saúde mental é muito cercana, essas duas. We usually say the physical health Usualmente nós dizemos que o bem-estar físico certain physical element, é relacionado ao bem-estar. then difficult. É relacionada aos elementos internos, aos elementos sutis. E quando esses elementos não estão em equilíbrio, isso provoca algumas doenças. Mentally, Pode trazer algumas doenças. Mas, por exemplo, a pressão alta, a pressão arterial, ou a pressão alta ou a pressão baixa, a pressão alta é relacionada nós dizemos que é relacionada à saúde mental. peace of mind, E quando você mental level, completely restful, Quando você tem uma saúde mental muito pacífica, isso tem um grande impacto na saúde física. So now these days, you see some illness because of too much anxiety. Atualmente existem muitos tipos de doença que é provocada devido ao manter uma vida de ansiedade. Mental health, very sort of related with physical health. Então, a saúde mental é muito relacionada à saúde física. Illness disturb our mind, but Mas algumas vezes o desconforto físico de doença física perturba a nossa paz mental. like that.
Mas, mesmo que seja assim, é muito importante mantermos a calma mental, a paz mental, que isso ajuda muito a enfrentarmos a saúde física, os problemas, doenças do corpo físico. To keep karuna, ahimsa, is the best way to keep peace of mind. A melhor maneira, se nós podemos cultivar a compaixão e a não violência, isso é a melhor maneira para mantermos a paz mental. Of course, not nice. Claramente, eu vou dizer uma coisa, talvez não é muito agradável, mas é relevante aqui nesse ponto. 87-year-old. All my life, Eu tenho quase 87 anos. difficult. É, I was in Tibet, difficulties. Quando eu estava no Tibete, em toda a minha vida eu enfrentei muitos problemas. E quando eu estava no Tibete também tive muitos problemas. E quando nós chegamos aqui, como refugiados também, tinha muitos problemas. Enfrentei alguns problemas. E na China, dentro do Tibete, existem muitos problemas devido ao governo chinês, Chinese, those o governo chinês opressor. hardliner. As we consider them as a human brother, sister. Mas, mesmo assim, com todos esses problemas provocados pelos chineses, nós consideramos eles como os nossos irmãos. Monk who spent 18 years in Chinese. Eu dou um exemplo. Um monge tibetano, ele passou 18 anos na prisão chinesa. I think in early 80. Eu acho que no início dos anos 80, ele conseguiu ser liberado e veio até aqui em Dharamsala e me visitou. I know him before 59. Visto que eu o conhecia antes de 1959, e quando ele chegou aqui na Índia, nós conversamos e quando eu perguntei a ele o que se passou com ele durante esses 18 anos na prisão chinesa, e ele me falou: ocasionalmente eu enfrentei alguns perigos, e eu pensei que era perigo de perder a vida, e ele me falou: não, eu enfrentei o perigo de perder a compaixão para com os chineses, a polícia chinesa. The troublemaker, he considered very dangerous. E As a result, you see that person very peaceful. porque ele mantinha a compaixão como uma coisa superior na sua mente, ele conseguiu manter a sua mente muito pacífica durante esse período de aprisionamento. Good things. When you face some Por isso que eu digo que cultivar a grande compaixão e a não violência, quando você enfrenta os seus inimigos, é muito bom naquele momento. E Shantideva, no seu Bodhisattva Charyavatara, engajando-se no caminho do Bodhisattva, é muito útil para fomentar, para incrementarmos essa mente compassiva. emotion, then constructive emotion E is direct sorrow. nós temos dois tipos de emoções na nossa mente. As emoções negativas, mas também existem as emoções positivas. As emoções positivas é o melhor antídoto para destruir, eliminar aquelas emoções negativas, embora todas duas coexistem na nossa mente. Mas se nós implementamos aquelas emoções positivas, essas positivas serão o antídoto para eliminar
é a arma para eliminar aquelas negativas. Exists as sort of independently. The Sanskrit word patita samupad. Things due to different factor. Interdependent. As coisas existem. So that concept O- very helpful. E também, se nós compreendemos o conceito da interdependência, isso Something independent. isso é muito útil para eliminar, reduzir as nossas aflições mentais negativas, porque se nós compreendemos que todas as coisas têm uma existência interdependente, até mesmo as emoções, nós não nos apegamos às coisas como as emoções como elas nos aparecem. Nothing E nós devemos cultivar também esses dois conceitos. A Karuna, independently exist. Things are interdependent. o método e a sabedoria. O método é relacionado à mente compassiva e a sabedoria é relacionada à vaziedade, ou seja, as coisas, a vaziedade e a interdependência, ou seja, as coisas não existem como elas nos aparecem. E quando se diz coisas ou fenômenos, isso também é relacionado às nossas emoções. E se nós cultivamos essas duas unitariamente, ou combinando as duas juntas, nós conseguiremos manter uma mente pacífica. You see, I can keep peace of mind. E porque eu pratico essas duas, o método e a sabedoria, e por meio dessas duas práticas, eu consigo manter a minha mente pacífica. E quando eu ouço falar de problemas, de opressões dentro do Tibete, com o meu povo, os militares que usam a linha dura para com o povo tibetano, eu rezo para eles, e isso me ajuda muito a manter uma mente pacífica. It seems Isso é o lado da compaixão. E o resultado dessas práticas é que eu nunca tenho a pressão alta, eu mantenho a minha pressão baixa. I never touch tranquilizer. Eu nunca tomo tranquilizante, porque a minha mente eu mantenho sempre a minha mente calma por meio dessas duas práticas. Karuna. These really Por isso que eu digo que a prática da compaixão e da não violência ajuda muito a manter minha mente tranquila. E isso tem um impacto positivo na minha saúde, no meu bem-estar físico. A próxima pergunta é: My question is, how can one be satisfied with what one has and not care about como podemos ser satisfeitos com o que tem sem se importar com aquilo que os outros... Não. Como devemos ficar satisfeito com o que se tem e não se importar com aquilo que os outros têm? material things, including your own good name. E eu acho que as coisas material, inclusive o seu bom nome, fama, Too much sort of grasping. eu acho que isso tudo é resultado do apego, meu. More trouble. E esse apego exagerado nos traz muito mais problemas. Por outro lado, se você pratica o autocontentamento, isso é muito benéfico, porque você se contenta daquilo que você tem. Kasuta. Longshu kare. E não se importando daquilo da prosperidade ou das riquezas que os outros têm. No sort of desire. Então, se você pratica esse autocontentamento, você não tem o desejo de obter aquilo que os outros têm. Firstly, important,
we should know the inner value. Primeiramente, é muito importante que nós temos que primeiramente aquilo que nós temos que compreender é a importância dos valores internos Then, e não os valores externos. since you too much sort of also the grasping the material thing, then Mas so the material also sometimes you develop some desire. Mas se você presta muita atenção nos valores externos materiais, então você tem, isso faz surgir o desejo e a ganância pelas coisas que os outros possuem. Isso não é bom. A próxima pergunta é de I have taken a class at university on Buddhism, and I'm learning about the middle way, which has really changed my view on. Na universidade tive aula sobre o budismo e estou aprendendo sobre o caminho do meio, o que realmente mudou muito a minha visão sobre a vida. Entretanto, ainda tenho dificuldade para conciliar a verdade última com a verdade relativa e o discernimento no momento de interpretar minha vida e as decisões que tomo. Se o senhor puder esclarecer esse conflito, eu adoraria. Obrigada. Agora aqui você mencionou as duas verdades, verdade última e a verdade relativa ou verdade convencional. That is actually the mainly you see also the philosophical field is always Isso pertence ao campo filosófico, onde que todas as vezes se faz a distinção, onde fazemos na filosofia fazemos a distinção, mas now for example, as I already mentioned, there is differences experience. Como eu já mencionei, tem uma diferença entre a aparência e a realidade da vida cotidiana. Ultimate truth. And appearance is the conventional truth. As aparências é do lado convencional e a verdadeira maneira como de existir dos fenômenos pertence à verdade última de existir dos fenômenos, ou a verdade última, ou a vaziedade. E para isso precisa usar a análise e a investigação para compreender essa verdade última, ou a vaziedade. Usual sort of feeling of self is kasa. Kuzudaba. Here. A existência desse corpo físico é um lado convencional, mas And also, you see, usually we can easily say, "This is my body, this is my mind." nós podemos dizer, mas se nós analisarmos completamente onde é esse corpo físico que nós temos é o lado convencional. Mas se nós dizemos onde é esse corpo, onde é essa mente, então e se nós falamos a vida passada, a vida presente e vida futura, é claro que esse corpo que nós temos agora, na hora da morte, ele deixa de existir, decompõe. Some sort of also the basis of identity of I. Algumas escolas filosóficas eles dizem que sobre a alma More or less como algo independente desse corpo físico que possuímos. among Indian tradition, E dentro da tradição indiana, also Buddhist philosophy, e particularmente na filosofia budista, algumas escolas filosóficas budistas,
eles falam de não alma. Anatma, A não alma, independent, ou não entidade, ou não alma, ou não entidade intrínseca. designated on the combination of body and mind, but Eles falam desse entidade intrínseca e ausência de entidade intrínseca, mas essa não entidade intrínseca é designada em base aos 5 agregados psicofísicos. E além desses agregados psicofísicos, nós temos so all these a consciência mental. positive emotion mainly is related with sixth mind. E todas as emoções relacionadas a esta consciência mental, que é a sexta mente. The eye consciousness, ear consciousness, smell consciousness. Nós temos 6 consciências. Tem a consciência visível, a consciência afetiva, a consciência corpórea, a consciência tátil, e a consciência auditiva e a consciência do paladar. E temos a consciência mental. A consciência mental No self-solvency. Kasoda as 5 consciências primárias. designate. As 5 consciências primárias, a olfativa, a palativa, corpórea, a corpórea e assim por diante, elas não têm capacidades, não possuem a capacidade de discriminar. Aquela que possui a capacidade de discriminar é a sexta consciência, a consciência mental. Isso que tem discriminar, a capacidade de discriminar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Grasping Então, things, o apego, as coisas nos aparecem, nós vemos, e nós nos apegamos a essas coisas, joga para a sexta mente. A sexta mente que discrimina, isso é bom, esse é bom, esse é ruim, esse cheiro é bom, esse cheiro é ruim, essa coisa é bonita, essa coisa é feia, eu gosto ou não gosto. Então, a sexta mente é aquela que faz a distinção entre eu gosto ou não gosto, ou bom ou ruim. Essa é uma explicação muito grosseira. things existence as appears. Now, as quantum physics say, we should not bother appearances. Por isso que nós não devemos nos preocupar com aquilo que nos aparece ao nível externo, Superficial truth and deeper level. mas que esse é o lado convencional, a verdade convencional relativa. Mas nós devemos usar a análise para analisar profundamente, para chegarmos à verdade última. Anatma theory. E como eu mencionei antes, sobre a ausência de entidade intrínseca ou a não alma, anatma. Tem muitas discussões sobre essas. No budismo tem muitas discussões sobre essas teorias. Very good. But there are differences. So within Buddhism, Por exemplo, dentro das próprias escolas budistas e dentro das escolas não teístas, tipo janaísta, que é muito boa a filosofia do jainismo, mas dentro das escolas budistas tem as diferenças entre a escola somente o Chittamatra e a Madhyamaka, o caminho do meio. so don't they E dentro da escola madhyamika tem a escola consequencialista e a escola autonomista. those Indian great thinker really, as a result of analyze, then different philosophy.
you see, these Então, Buddha himself, you see, made. todas essas escolas, tradições de escolas budistas surgiram devido às várias maneiras diferentes de pensar de vários mestres. The subtle level of differences. E And then also, you see, these great Indian masters, they are quite blunt, like Chandrakirti. E tem os mestres tipos Philosophy, a filosofia do mestre Chandrakirti. nothing exists as appears. Eles falam, e assim como Nagarjuna disse, eles dizem que as coisas não existem como elas nos aparecem. In Mas Avatara, Madhyamaka Avatara, na, you see, he e no texto de level of Madhyamika, Shunyata, de entrada, some of those entrando no caminho do meio de Chandrakirti, ele explicou profundamente o verdadeiro significado da maneira de existir dos fenômenos. he said, yes, they happened. E ele disse que, se como teve alguns mestres da escola, se como teve alguns mestres da escola Chittamatra que abandonaram o profundo conhecimento da verdadeira maneira de existir do fenômeno, então uma vez alguém perguntou a Chandrakirti se era verdade ou não que esses mestres dessas escolas abandonaram essa compreensão profunda da verdadeira maneira de existir dos fenômenos. E Chandrakirti respondeu, sim, eles abandonaram, eles não estudaram a fundo a verdadeira maneira de existir dos fenômenos. I'm the Isso era uma referência ao mestre Vasubandhu e seus seguidores. Eu me considero um profundo estudante de Nagarjuna. Eu, pessoalmente, me considero um estudante de Nagarjuna e Chandrakirti. today Chandrakirti Se, to meet. I think Chandrakirti kaso Se- na champucha. Oh, like that. se Chandrakirti fosse, se eu encontrasse Chandrakirti hoje em dia, atualmente, Chandrakirti ia bater na minha cabeça muito bem, para dizer muito bem, muito bem. Então, o nosso ponto é, eu acho que todos os problemas que existem no mundo hoje em dia é devido à própria essa ignorância básica de não compreender a verdadeira de existir dos fenômenos. Por que nós não compreendemos essa verdadeira maneira de existir dos fenômenos, nós apegamos como elas fossem autoexistentes ou surgissem por elas mesmas. O fato de não compreender que as coisas que nós vemos, as coisas que surgem existem ou aparecem ou só existem devido a um rótulo ou uma designação, isso é a ignorância básica, é o fator de não compreender que as coisas existem, não existem como elas nos aparecem, mas existem devido a um rótulo e a uma designação. Okay. And there is a story in Tibet. One, you see, Tem uma história no Tibete que fala que um pensador tibetano investigate, thinking, where's I? investigou profundamente onde está esse eu, Nothing. essa pessoa. Então, ele não encontrou nada. Ele falou, não existe nada. Mas então, There is something. ele tocou a sua veste de monge, tocou o seu corpo e falou, não, existe algo. So these are the Patitsamupant thinking. Isso é uma...
Então, o estudo da most powerful antidote to cut o estudo da escola madamica é muito importante. Isso é o antídoto que corta a compreensão da escola da madhyamika, ou que as coisas ou a compreensão da vaziedade é o antídoto à ignorância básica. Chandrakirti there or Nagarjuna there. I think they most probably I think the assignment they pat me and encourage it. Eu firmemente acredito que se Chandrakirti Nagarjuna fosse em vida hoje em dia, ele ia bater na minha cabeça dizendo que você é um bom estudante. Os seus estudos são corretos. Mas isso não é uma coisa que eu realmente estou propagando, mas eu acho que é realmente uma arma contra a ignorância básica, aquela que se aferra aos objetos, aos fenômenos, como se existissem completamente por elas mesmas. E essa ignorância cria todos os problemas atuais. My question to you, Sua ignorância. correspondence to the COVID Em relação à pandemia atual, ao aquecimento global, aos desastres causados pelo homem e à instabilidade política, bem como as inovações tecnológicas, à exploração do espaço, aos avanços médicos, quero perguntar se nós, como seres humanos, estamos realmente progredindo ou estamos apenas criando problemas maiores enquanto tentamos resolver os problemas antigos. This illness, something new. Essa Yes, certainly. pandemia, esse Covid, é algo novo. You see, I think I'm not expert, Eu não sou um esperto nesse campo, but I believe. You see, the world, whole galaxies, mas eu acredito que todas as galáxias, and e que existe um começo, um meio e um fim, para todas as galáxias, inclusive para o nosso mundo. the global warming. Now, many scientists now they really sort of also they recognize things are getting more. Muitos cientistas reconhecem que o mundo está ficando cada vez mais quente e, eventualmente, com esse crescimento do aquecimento global, incremento do aquecimento global, no final o mundo todo se tornará um deserto. Se tornará deserto. Principalmente aqui na Ásia, eu acho que todos os rios têm as suas fontes no platô tibetano. When I was young, E eu, some friends, e quando when they were young, eu some mountain, more snow. E quando eu era pequeno, e alguns dos meus amigos pequenos, eles dizem que lá no Tibete, algumas montanhas tinham muito mais neve. E com o passar do tempo, isso diminuiu bastante. Esse é um processo natural. So now we should pay E, more attention e ecology. nós devemos, nesse tempo, nós devemos prestar muita atenção à ecologia. More attention. E vocês, jovens, também. General Secretary. Aquilo que o secretário-geral das Nações Unidas está fazendo está muito bom, maravilhoso. Usually now this water reduce Porque
Veja, nós estamos enfrentando esse aquecimento global e gradualmente a água diminui e gradualmente as áreas verdes no mundo estão diminuindo. Então vocês têm que prestar muita atenção sobre isso que está acontecendo no mundo. Um dos meus compromissos é sobre promover a cultura tibetana e o ambiente tibetano. We have the elected political leadership. So my zone was a responsibility is to preserve. Minha responsabilidade com a política tibetana, em maneira efetiva, eu já deixei há muito tempo atrás. E a minha maior responsabilidade agora é promover a cultura tibetana e o platô tibetano ou o meio ambiente tibetano. Por exemplo, nós mantemos todos os conhecimentos da escola de Nalanda. E eu acho que as nossas escrituras é a melhor maneira para explicar esses tratados dos mestres das escolas de Nalanda. Isso é o meu. Então, manter essa cultura rica é muito importante. Então, promover, preservar essa rica cultura que proveio da Índia é muito importante. I think material development, including science and technology, eu acho que these are useful. Eu acho que o desenvolvimento tecnológico, do meu ponto de vista, é muito bom, mas nós não devemos usar isso em uma maneira extrema. Alguns espertos, eles só pensam em uma única direção e sem pensar nos efeitos colaterais. Eu acho que eles deveriam pensar em uma maneira mais holística, mais ampla desses resultados da tecnologia. Por exemplo, os físicos nucleares, eles são muito, de um lado, eles são muitos especialistas, mas eles só pensam eles só pensam nessa direção e isso provoca muito medo. Eles também deveriam pensar por outro lado, e pensar em uma maneira mais holística. The next question is from Garima Bhargav from ICAI, India. Greetings, His Holiness. My question is, how to deal with fear of failure and thoughts? O que podemos fazer para curar nossos fracassos e como podemos controlar nossos pensamentos e tentar permanecer no estado mental ideal? Além disso, como podemos lidar pacificamente com cada situação de pânico que ocorre em nossa vida? Okay. I feel education. Eu acho que para lidar com isso devemos pensar no sistema na educação. About our inner world, E mind. a educação que eu digo é a educação sobre o nosso mundo interno. So here, the Buddhist psychology. E nesse ponto entra a psicologia budista relacionada à tradição de Nalanda, que fala muito sobre todas essas emoções e sobre a mente.
E todas as emoções têm as suas causas e nós devemos desenvolver os antídotos para essas causas. E nos textos tradicionais de Nalanda, Sua Santidade perguntou se a resposta era exata para a pergunta. So, also fear. There are fears with reason. É claro que às vezes existem a emoção do medo But meantime, que tem as suas causas, many cases, mas em muitos situation, em muitos dos casos o medo que nos surge é uma nossa exageração. what's the philosophy say? The negative side. Nós, como o budismo, nós temos o lado negativo e o lado do antídoto. Fear. Por exemplo, o medo provocado pela raiva. Then Então, por isso, mata. forgiveness. Em vez disso, em vez de matar, nós devemos praticar, quando temos o medo provocado pela raiva, nós devemos praticar a compaixão, em vez de fazer uma coisa negativa. All these, I think now this country there was a book. Eu acho para vocês que pertencem à cidade, Jaya Avatar. para vocês que nativos da Índia, vocês têm que ler. Eu acho que é melhor um tratado, um escrito bom para vocês lerem é o livro de Shantideva, Bodhisattva Charyavatara, que tem a tradução em inglês. Quite rare. After I reached India, Quando eu estava no Tibete, os ensinamentos sobre esse livro era muito raro. E quando eu cheguei aqui na Índia, eu recebi a transmissão oral desse texto de Shantideva. how to sort of develop E o capítulo 6 patience. nos fala de como usar Anger, how harmful. quanto é benéfico a paciência. Tolerance. Wonderful sort of E o capítulo 8 é como sobre. 8th chapter. E o capítulo 8 Altruism is fala do altruísmo, self-centered attitude. a vantagem de a vantagem de praticar o altruísmo e a desvantagem de praticar o autocentrismo, o egoísmo. Whether there is O quanto isso é prejudicial para nós mesmos e para o outro. or not. If you see, if you find, if there is sort of possibility to overcome these sort of negative thing which you feel fear, then no use to my sort of E quando nós temos medo, make effort. nós devemos analisar se tem uma maneira de resolver esse problema do medo. Se tem algo que podemos fazer, nós devemos fazer e usar o antídoto para eliminar esse medo. Mas se não temos uma maneira de eliminar esse problema, não tem como e não podemos resolver esse problema ou resolver algo que nos provoca medo. Então não tem razão de sentir medos desnecessários, porque não pode ser resolvido. Instead of fear or demoralized, no, determined
Em vez de ficarmos com uma situação, em vez de sentirmos medo e sentirmos desmoralizados, nós devemos cultivar, nós devemos sentir-nos, cultivar a mente positiva e não sentir medo. Then next, Thank you, His Holiness. To ask the question next, I would like to invite Sean Evans from the University of Gloucestershire, England. Greetings, His Holiness. I hold compassion as hugely important, but I question. Sua Santidade, tenho a compaixão como algo extremamente importante, mas questiono onde se traça a linha de como agimos em relação à compaixão. Em minha vida, muitas vezes me deparo com situações em que sinto vontade de ajudar alguém, mas fazer isso prejudicaria meu próprio progresso e trabalho. O que deve ser feito em tais situações? Basically, we are social animals. Basicamente, nós somos animais sociais. From birth, our life depends on others. Desde que nascemos, a nossa vida essencialmente depende da compaixão dos outros e principalmente daquele da nossa mãe, daquela da nossa mãe. E depois da nossa família, da nossa comunidade e assim por diante. E atualmente o mundo todo depende da união de todos. Então, ajudar os outros e tentar reduzir os seus problemas indiretamente é a melhor maneira é a melhor maneira de preservar o seu próprio interesse. Porque se você, em toda a sua vida, você ajuda sempre outras pessoas, indiretamente isso ajuda você mesmo. Mas se você passa a sua vida pensando eu mesmo, então indiretamente você fica isolado e a nível último você é aquele que sofrerá por causa do isolamento. Se você pensa só você mesmo. Então, nós devemos ajudar os nossos vizinhos. Como eu mencionei, nossa inteira vida depende dos outros. Global economy and global ecology, all these very much depend on other. Por exemplo, atualmente a economia global e a ecologia global depende muito dos outros. E por isso que eu enfatizo que hoje em dia nós devemos cultivar esse senso de unicidade humanitária. Eu sou um desses humanos. Essa é a maneira realística, de lidar com as outras pessoas. Próxima pergunta. Sometimes I sort of telling, and also you feel the best way to selfish way. Selfish, take care yourself. Best way is. Eu alguma vez digo maneira se você quer ser um egoísta, ao menos seja um egoísta inteligente, porque ser um egoísta inteligente é a maneira que é você ajudar muitas outras pessoas no seu próprio interesse. Quanto mais pessoas você ajuda, quanto mais são as pessoas que você ajuda, mais você terá benefício para você mesmo.
For the final question of the session to His Holiness, I would like to invite Kunal Bhatt from Mumbai University, India. Bom dia. Minha pergunta é: visto que o budismo não acredita na presença de um Deus sobrenatural, quais são as ideias de Sua Santidade sobre a existência de Deus? Certainly, as I mentioned earlier, you see different religions. Como eu mencionei antes, existem diferentes filosofias, diferentes religiões, cada uma serve aos seus próprios adeptos. Aos seus próprios adeptos. Inclusive, Buda, ele mesmo, ele deu diferentes ensinamentos de acordo com as diferentes mentalidades, dos seres. Ou diferente a predisposição mental de cada indivíduo. Mesmo Buda, ele disse, o nosso corpo é o nosso problema, e esse corpo é uma carroça, e quem carrega aquela carroça é o eu, é o eu. Ele ensinou que esse eu e esse corpo são duas coisas separadas, ele ensinou. Mas ele ensinou isso de acordo com a predisposição mental de alguns indivíduos. E para os outros indivíduos, ele disse que o eu, a entidade intrínseca do eu, não existe. Existe baseada em alguns sobre a existência dos 5 agregados psicofísicos. Então, ele ensinou dessa maneira para outros indivíduos com predisposições mentais diferentes. Então, ele deu vários tipos de ensinamento de acordo com a predisposição mental de cada indivíduo. Então, isso é um exemplo que eu quero dizer, que todas as diferentes religiões, elas servem à predisposição mental daqueles seguidores. Algumas religiões acreditam em Deus e outras religiões não acreditam em Deus. Ou seja, algumas filosofias, religiões acreditam em um Deus criador e outras filosofias não, como o jainismo, o budismo e assim por diante. Mas, por exemplo, para aqueles religiões teístas que acreditam em um Deus criador, esse Deus criador é um exemplo, é cheio de amor e compaixão. Então, para aqueles que acreditam em um Deus Criador, vocês são um pai cheio de compaixão e amor, devem ver eles próprios seguidores daquele Deus Criador como irmãos e irmãs. Então, vocês têm que ser, se vocês são filhos desse Deus cheio de amor e compaixão, vocês também devem manter esse amor e compaixão, assim como esse Deus Pai todo criado, cheio de amor e compaixão. Então, é muito poderoso pensar dessa maneira. E, de acordo com o budismo, que é uma religião não teísta, acreditamos que cada um é o seu próprio mestre. Então, de uma maneira, Buda disse que você é o seu próprio mestre, então aquilo que você gosta, você faz. Mas, então, todas as religiões ensinam de acordo com a mentalidade, a predisposição mental dos seus adeptos ou dos seus seguidores.
Thank you so much for the insightful and enlightening answers, His Holiness. We pray Ahimsa and Karuna be revived globally in these difficult times for our world. Now, I would like to hand over to Asha Reed. Namaste, His Holiness. We are really highly honored to have had the privilege of Sua Santidade, nós somos muito privilegiados de ter essa conversa com o senhor e suas palavras nos iluminou claramente. Now, I would like to extend my heartfelt gratitude to His Holiness. Eu gostaria de agradecer profundamente em nome de todos o nosso time e todos os participantes e ouvintes pelo mundo I afora. want to share some sort of story. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história. Archbishop Tutu, I really Eu respeito profundamente o bispo Tutu da África do Sul. since we know each other very close. Visto que nós nos conhecemos e somos amigos muito cercanos, Even you say come to Dharamsala, e algumas vezes ele veio até Dharamsala e nós tivemos vários tipos de discussões e nós nos conhecemos profundamente e respeitamos uns aos outros. Mas uma vez ele como brincadeira me diz, visto que ele é um cristão e acredita em Deus, ele vai para o paraíso. E visto que o Dalai Lama não é um cristão e pertence a outra religião, ele irá para outro lugar muito diferente. Mas ele vai para o Deus. Ele vai para o paraíso porque ele acredita em Deus. E desde que Dalai Lama não acredita em Deus e ele é um pecador, ele vai parar nos reinos inferiores, o inferno. and some of them told, Uma vez, just want to me, eu falei isso e go, even hell, they want to go. uma vez alguma pessoa me falou, não importa onde o senhor, a sua santidade caia, eu irei, mesmo que seja no inferno. Então, como eu disse antes, eu respeito o cristianismo, mas There are a lot of problems. Our world. visto Why God creates full of problems? visto que o mundo, eu me pergunto, visto que o mundo foi todo criado por Deus, por que o Buda criou todo esse mundo cheio de problemas, cheio de sofrimentos? Mas a maneira a visão indiana e budismo, ele fala sobre a teoria do karma. Todos os problemas, e diz que todos os problemas, todos os sofrimentos que nós enfrentamos é criado pelos próprios indivíduos. Então, essa teoria do karma é muito importante. Então, se você, karma significa ações. Se você pratica ações boas, positivas, como ajudar os outros e assim por diante, você terá bons resultados. Mas se você comete ações negativas e prejudicando os outros, você terá os resultados negativos. Like Jainism and Buddhism, no creator. Como o jainismo e o budismo, nós acreditamos na lei do karma, então devemos fazer o possível para praticar ações positivas. Eu realmente aprecio muito as discussões com meus amigos indianos. Eu sou um hóspede do governo indiano por mais de 60 anos. Now 87 years I live here,
E agora, eu vivo aqui por mais de 60 anos. one decade or 2 decades. E talvez permaneceria aqui por mais 1 ou 2 décadas. We can have some opportunity. E nós poderemos, durante esse período, poderemos haver mais oportunidades para discutir sobre vários fatores. I'm very eager. E eu espero que essa Calcutta and essa pandemia diminua ou acabe, e eu realmente aspiro ir a Bombay, Calcata, Delhi, Mumbai, Calcata, e discutir sobre vários aspectos sobre a educação moderna. Porque a educação moderna visa o mundo externo e o conhecimento milenar antigo indiano relaciona ao mundo interno. Então, devemos combinar esses dois. O conhecimento milenar antigo sobre as emoções, que estuda sobre as emoções e a mente, deve ser combinado com a educação moderna. E eu realmente detailed discussion. Eu estou muito determinada a ter essas discussões, como fomentar uma educação positiva baseado nesse conhecimento milenar antigo indiano. Have this opportunity, or you see, have the same responsibility to combine modern education. Eu sinto que eu tenho essa responsabilidade de encontrar um meio de como combinar esses dois, o conhecimento milenar antigo indiano e a educação moderna. E eu acho que a Índia pode dar uma grande, por meio desses dois, eu acho que ainda pode dar uma grande contribuição para o mundo todo no momento atual. Muito obrigado, por Santidade, por as suas palavras iluminadoras. Thank you.